Será que você tem consciência da vida que você está levando aqui na Terra enquanto encarnado? Você poderia dizer que essa vida que você está levando, quando você morrer, vai te garantir um bom lugar? Então vem comigo e vamos discutir então o texto Hoje Onde Estivermos, do livro Vinha de Luz. É isso, se você acompanha aqui o canal e acompanha a playlist Vinha de Luz, você sabe que aqui a gente lê os textos do livro Vinha de Luz, que são textos bem curtinhos que geram uma reflexão. Eu sempre digo que são apenas insights que vêm acerca do texto que eu li. Isso dá margem a várias interpretações. Se você tiver outras ideias, você pode deixar aí nos comentários também para complementar o que vai ser falado aqui hoje. Convido também você a conhecer a playlist dos audiolivros. O primeiro que eu coloquei aqui no canal são a parte de perguntas e respostas do Livro dos Espíritos de Allan Kardec. É bem interessante que todas essas coisas e considerações que a gente fala aqui em cima do texto, dos textos, vêm de muita coisa da literatura espírita, né? Do Pentateuco, são 5 livros escritos por Allan Kardec, além dos livros escritos por Chico Xavier e outros autores espíritas também que eu fui lendo ao longo do tempo, né? Mas enfim, o texto hoje então, como eu disse, tem o título Hoje Onde Estivermos, do livro Vinha de Luz. Vai aparecer agora em tela para você, eu vou ler e depois a gente começa então aqui as nossas considerações. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Paulo, Romanos 6:23. Para os que permanecem na carne, a morte significa o fim do corpo denso. Para os que vivem na esfera espiritual, representa o reinício da experiência. De qualquer modo, porém, o término cheio de dor ou a recapitulação repleta de dificuldades constituem o salário do erro. Quanta vez temos voltado aos círculos carnais em obrigações expiatórias, sentindo de novo a sufocação dentro dos veículos fisiológicos para tornar a vida verdadeira. Muitos aprendizes estimam as longas repetições, entretanto, pelo que temos aprendido, somos obrigados a considerar que vale mais um dia bem vivido com o Senhor que 100 anos de rebeldia em nossas criações inferiores. Infelizmente, porém, tantos laços grosseiros inventamos para nossas almas que o nosso viver, na maioria das ocasiões, na condição de encarnados ou desencarnados, ainda é o cativeiro a milenárias paixões. Concedeu-nos o Senhor a vida eterna, mas não temos sabido vivê-la, transformando-a em enfermiça experimentação. Daí procede a nossa paisagem de sombra, em desencarnando na terra ou regressando aos seus umbrais. A provação complicada é consequência do erro. A perturbação é o fruto do esquecimento do dever. Renovemo-nos, pois, no dia de hoje, onde estivermos. Ouvidemos as linhas curvas de nossas indecisões e façamos de nosso esforço a linha reta para o bem com a vontade do Senhor. Os pontos minúsculos formam as figuras gigantescas. As coisas mínimas constroem as grandiosas edificações. Retiremo-nos das regiões escuras da morte na prática do mal, para que nos tornemos dignos da vida eterna, que é dom gratuito de Deus. Bom, de cara, acho que a mensagem principal aqui que você tem que prestar atenção, né, que eu também estou nessa, é mude enquanto ainda é tempo. Enquanto você ainda está encarnado, ainda está aqui no curso, ainda é tempo. Por mais que já tenha passado muito da sua encarnação, mais da metade, ou enfim, sempre é tempo, porque o fatídico momento do desencarne, como ele coloca aqui, é onde você já começa a pagar o preço pelas suas más tendências, pelo seu mau comportamento. O que ele quis dizer aqui no texto? Exatamente isso, quer dizer, é-nos concedida inúmeras chances de voltar à carne, que é o único lugar onde a gente pode ter experiências que são relevantes para a evolução do nosso espírito. Quando o espírito desencarna, ele fica no plano espiritual num período que é considerado erraticidade, que é o quê? O período entre essa minha encarnação que terminou e a próxima que virá, certo? E ali, obviamente, dependendo das condições que eu tiver, se eu tiver acesso a uma colônia espiritual, a uma coisa assim, né, mais equilibrada, eu vou estudar, eu vou participar de experiências, de trabalhos, de vivências, que tudo vai colaborar para o engrandecimento, a evolução e o enobrecimento do meu espírito. Porém,
as experiências mais decisivas que provocam saltos na evolução do espírito, ele só consegue encarnado. Por vários fatores que nós não vamos entrar em detalhes aqui agora, que senão o vídeo vai ficar gigantesco, mas principalmente porque quando a gente encarna, é nos concedido o esquecimento, né? Eles chamam o véu do esquecimento. Apagam todo o nosso passado para que a gente possa começar do zero e genuinamente desenvolver boas ou más virtudes e reagir genuinamente diante dos desafios da vida, demonstrando então algum resultado esse que vai trazer evolução ou estagnação para o nosso espírito. Se a gente encarnasse já com toda aquela carga de tudo que a gente fez, se julgando culpado, devedor, mal e tudo, a gente não ia conseguir ter uma experiência relevante na carne e dentre vários outros processos. Por exemplo, você reencarnar com uma pessoa que foi um inimigo ferrenho seu, que veio como seu pai. Se você sabe que ele é teu inimigo, isso quer dizer, vai passar a encarnação inteira ali tendo problemas com a pessoa, negando e tudo mais, e, quer dizer, não vai fazer o que tem que ser feito, porque lembra que aquele é um inimigo. Então, por isso que eu te falei, se eu começar a explicar aqui, tem muitas explicações sobre isso, o vídeo fica grande demais. Mas a questão é, toda vez que a gente volta para a carne, como a carne ela adensa as nossas energias, ou seja, ela baixa a nossa frequência vibratória, ela acaba, nós, né, no caso, acabamos manifestando tudo que há de, aspas, ruim na nossa natureza. Então a gente vem os vícios, os maus hábitos, o apego à matéria, o apego à carne, que eu falo nessas condições sexuais, sensuais e tudo mais, coisas de caráter também, né, coisas morais não muito dignas e tal, porque a gente também esquece de tudo, esquece que tem uma equipe espiritual toda que está assistindo a gente, que nem um cineminha, que se a gente soubesse disso ia morrer de vergonha, não fazia tanta besteira, né? Mas ficam ali assistindo porque você fez um planejamento, caso você não tenha reencarnado compulsoriamente, que você foi obrigado, né? Se você veio porque você teve a oportunidade de escolher, foi feito um planejamento. E ele fala aqui no texto que então, assim, vários espíritos ficam naquele loop, né? Tem certos espiritualistas que são de outras vertentes que eles chamam isso de roda de samsara, né? Que é você ficar encarna, desencarna, preso naquele ciclo, sem conseguir evoluir, sem conseguir parar de pelo menos encarnar, que é vir para planetas onde você tem corpo de carne, né? Tem outros planetas que você tem uma dimensão mais sutil, você fica só no perispírito, e outros mais sutis ainda, até que você não precise mais passar por essa experiência. E aí ele fala que a gente sempre cai no erro de querer dar prioridade a esse lado que eles chamam nosso lado sombra, né? Esse lado mais inferior da nossa natureza, e esquece dos compromissos com o eu maior, aí, a espiritualidade superior, que seria Deus, Jesus e todos os espíritos superiores, né? E a gente tem isso gravado na nossa alma. Toda vez que a gente começa a ter conduta muito errada, a gente se sente mal, a gente percebe que está descendo a ladeira, não sei o quê. Por quê? Porque tem gravado ali que o caminho não é esse, é outro. E várias são as oportunidades que nos são apresentadas para a gente tentar retomar isso. Por isso que ele fala, o tempo é hoje, é o agora. Quer dizer, a qualquer momento é hora de você parar e tentar retomar ali o trilho. Eu sei que não é fácil, eu também sou um espírito encarnado, também tenho os meus desejos, as más tendências, as coisas. É difícil, tem horas que é incontrolável, afinal a gente está cercado de espíritos aqui ao nosso redor. Alguns compartilham dos mesmos vícios nossos ou das mesmas vontades. Agora, tem outros que querem mesmo fazer a gente sucumbir e perder essa oportunidade que a gente está tendo de reencarnação, querem que a gente fracasse. Então eles chegam em cima mesmo para fazer a gente cair no vício, cair nas más tendências. Mas lembre-se, ele só tem acesso a você se você já tem isso dentro de você. Ele consegue se conectar porque a energia é a mesma, afiniza. Ele só vai lá e potencializa isso. E aí ele conta aqui também da história da perturbação. O que é a perturbação? É logo depois que eu desencarnei, o estado de perturbação e a zona aonde eu vou parar. Que é o que? A perturbação é, se você for uma pessoa muito apegada à matéria, ou se você, por causa de um mau comportamento, acabou tendo um suicídio indireto, ou seja, morreu meio que antes da hora. O que é o suicídio indireto? Eu consumi muito álcool, tabaco, alguma substância que foi minando a minha saúde física,
e acabei desencarnando antes da hora em decorrência de alguma doença que veio disso, quer dizer, é um suicídio indireto. Por quê? Porque ao ingerir essa substância eu sabia que eu estava matando meu corpo biológico. Então eles lá te consideram como suicida também. Né? Tem os livros de André Luiz aí que fala bem disso. Ou essa galera que pratica esporte radical e acaba morrendo, ou o próprio suicídio direto mesmo também. Aí o que acontece? Você ainda tinha fluido vital no teu corpo ali para mais anos de vida. Então você fica preso ao seu corpo material, sentindo toda a decomposição, toda a degradação, até que aquele fluido acabe e que o seu mentor, a equipe espiritual, consiga te desligar do corpo material. Ou, ainda que tenha se esvaído isso, todo esse fluido vital e você já estava apto a desligar ali do corpo material, mas você vem com um estado consciencial muito perturbado, quer dizer, porque morreu de forma brusca, ou porque morreu através de vício, ou porque teve uma vida muito cheia de perturbações, de más tendências, de coisas que deixavam você sempre afinizado com vibrações muito baixas, e você vai parar em regiões barra pesadíssima, que é o que ele fala aqui dos umbrais, das zonas umbralinas, quer dizer, aquele cenário de terror, com gente gritando, com gente agonizando. Por quê? Porque Jesus é mau, porque Deus é mau? Não, porque você se colocou naquela faixa vibratória e foi atraído para aquela região. Os espíritas mesmo, eles explicam em estudos que umbral não é um lugar, é um estado de consciência, que seu espírito chega de tal perturbação que ele se afiniza, ele é atraído irresistivelmente para áreas como essa e tal. E só depois de muito tempo, quando ele se arrepende, consegue se lembrar que Deus existe, fazer uma prece verdadeira, ou seja, elevar a vibração dele, que ele se torna merecedor de um amparo, que são espíritos que vêm para tirar ele dali, levar para uma colônia espiritual, para algum lugar onde ele vai fazer um tratamento e começar a se regenerar para poder mais tarde merecer a chance de uma nova encarnação, de um novo planejamento e tal. Então o texto em si, ele chama atenção para isso. Você está prestando atenção no que você está fazendo da sua vida, na sua encarnação, da sua relação com os outros, no cuidado que você tem com o seu próprio corpo, com a sua vida, com a sua moral? Porque a vida não acaba aqui não. Quando acabar a vida do teu corpo físico, você vai pagar essa conta. Você vai para o lugar onde você afiniza a sua vibração, ou seja, os pensamentos que predominaram a sua encarnação inteira vão te atrair para esse lugar, bom ou ruim. Tudo que você fez de mal para o teu corpo vai reverberar lá na vida espiritual também, você vai pagar essa conta, vai ter dificuldades, pode ter dificuldades até na próxima reencarnação, em seu corpo vir com algumas delimitações, deficiências, você pode vir com asma, com cegueira, com surdez, com autismo, com coisas porque que são frutos do mau uso do seu corpo numa encarnação anterior, e esse estado de perturbação que, dependendo da sua conexão com a matéria e com as más tendências, você pode ficar agarrado no teu corpo físico ali, vendo ele se decompor, sentindo aquilo por um bom tempo. Algumas vezes são horas, algumas vezes são dias, algumas vezes são anos, depende do mérito e da vida que o espírito teve, entendeu? E ali dá margem a muitas outras ideias, mas a ideia aqui do canal, nesse caso do Vinha de Luz, não é fazer vídeos longos, né? É só uma reflexão. Por isso a gente convida você a escrever nos comentários também algo que possa agregar aí a tudo que foi falado aqui. Tudo bem? Mais uma vez, muito obrigado pela presença de vocês e conto com vocês aqui para os próximos vídeos.